O Nair diz: tem uma gatinha vindo ali, tudo bem. Ele fala que gostou da cor do cabelo dela e que ele vai elogiá-la por isso. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está incrível. Ele pergunta se ela estava tirando uma selfie e ela diz que sim. Ele fala que ele pode tirar para ela, mas ela fala que não precisa e diz que ela tem o próprio fotógrafo dela. Ele fala que entendeu e em seguida se apresenta e pergunta qual o nome dela. E ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o tempo dela custa dinheiro. Ele pergunta se é verdade e se ela precisa falar dessa maneira. Ela fala que acabou de dizer que o tempo dela custa dinheiro. Ele pergunta novamente por que ela precisa ser tão desrespeitosa e também rude. E ela pergunta como isso pode ser considerada ser rude e diz que ele que está tentando falar com ela. Ele fala que é verdade, mas que ele se aproximou como um cavalheiro. E ela diz: olha, você pode até ser um cavalheiro, mas isso não muda nada, senhor. E diz também que ainda assim as contas precisam ser pagas. Ele fala que então legal e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que não vai fazer isso e diz que isso foi uma perda de tempo. Ela pergunta se é dele e ele fala é. Ela pergunta é seu e ele fala é. Ele fala que ela deveria ter mantido a mesma postura. Ela pergunta para onde ele está indo e ele pergunta o que está rolando. Ela fala que ela disse que o tempo dela vale dinheiro, mas que ela pode arrumar tempo para ele. Mas ele fala que não precisa e diz que está legal. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que está. Ela diz que ela pode fazer valer a pena, mas ele fala que não precisa. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pede para ela se afastar um pouco e diz que a chave dela pode arranhar o carro dele. Ela fala que entende, já que esse carro deve ser muito caro, e ele fala que realmente é caro. E ela diz que sabe disso. Ele fala que é bom saber disso e pergunta: e aí? Ela fala que tem uma coisa para mostrar para ele. Ele pergunta: como assim? Ela diz que vai mostrar para ele e ele pergunta mostrar o quê? Ela diz que vai entrar, mas ele fala que não disse que ela poderia entrar. Ela pergunta por que não e ele fala que não disse que ela pode entrar no carro dele. Ela pergunta por que não e ele fala porque não a conhece. Ele fala que também porque ela foi muito rude com ele. Ela fala que só quer mostrar uma coisa para ele e ele fala mostrar o quê? Ele fala que ela pode mostrar dali mesmo, mas ela diz que precisa entrar no carro. Ele pergunta entrar pra quê? E ela pergunta se ele não gosta de privacidade, mas ele diz que pra ele está ótimo ali. E em seguida ele pergunta: e aí, qual é a boa? O que você quer? Ela diz que tem uma surpresa pra ele, mas que parece que ele não quer. E ele pergunta: agora você tem uma surpresa pra mim? E ela diz que sim e fala que gostou do carro dele. Ele fala que é engraçado como o humor dela mudou. Ela pede o número dele, mas ele fala que não vai dar o número para ela. Ele fala que só quer deixar claro que ele não vai gastar dinheiro com ela. Ela diz que quer mostrar uma coisa para ele, mas ele fala que só gasta o dinheiro dele com coisas que ele acha que vale a pena. Ela pergunta se ele acha que ela não vale a pena e ele fala que não vale. Ele fala que para começar, ela foi muito mal educada com ele e que nem queria responder às perguntas dele. E diz que ela foi mesmo muito rude. Ele fala: poxa, você não chega para uma pessoa e fala que o seu tempo vale dinheiro. Ela pergunta se ele também nunca disse isso, ele fala que nunca fez isso. E fala que a propósito, ele se aproximou sendo um cavalheiro. Ele fala que a primeira coisa que ele fez foi elogiar o cabelo dela. Ela diz que quer mostrar uma coisa pra ele. Ele fala: toda hora você fica falando em mostrar uma coisa pra mim, mostrar o quê? E ela diz uma coisa, e ele diz que não a conhece. E pergunta como ele vai deixá-la entrar no carro dele. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu. Ela pede pra ele destrancar a porta e ele pergunta por que ela está insistindo tanto nisso. Em seguida ele pergunta qual o nome dele e depois que ela acerta e fala Nair, ele fala ok. Ela diz que ela acertou, ele fala: você tem uma memória boa. Ela diz que ela também precisa ter cuidado com quem se aproxima dela. Ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela. E ela diz que ele pode chamá-la de Kay. Ele fala que não está afim de jogos e diz que ela está tentando entrar no carro dele. E fala que se ela quiser mesmo conhecê-lo, precisa dizer o nome verdadeiro dela. E mais uma vez pergunta qual o nome dela. E fala que ele não curte esse tipo de jogo. E fala que ele deu o nome verdadeiro dele. Ela diz que o nome dela é KJ. E ele fala: tá bom, esse aí é o seu nome verdadeiro. E ela fala que é. Ele fala: KJ é o seu nome. E ela fala que é. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele fala que entendeu e pergunta pra onde ela estava indo. Ela diz que só estava dando um passeio agradável, mas
mas que não era nada demais. Ele fala que não gostou a forma que ela respondeu pra ele no começo. Ela diz que vai explicar pra ele, mas ele pede pra ela esperar. Ela fala que ia entrar. Ele diz que ela foi rude e ainda nem pediu desculpas pra ele, e pergunta se ela não pretende fazer isso. Então, ela pede desculpa. Ele fala que ele precisa de um pedido de desculpas diferente, e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ele pode ver, e ela diz, vamos lá, vamos lá. Ela diz que ele que se aproximou dela primeiro e agora tá agindo como se não gostasse dela. Ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que ela mudou muito e pergunta por que ela está agindo assim. Ela fala que está agindo normalmente. Ele fala que, na verdade, ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro dele. Ela diz que só está querendo ter um pouquinho de privacidade com ele. E, mais uma vez, diz que quer mostrar uma coisa pra ele. Ele fala, privacidade? Por que você quer privacidade comigo? E ela diz, vamos lá. Ele pergunta por quê e fala que ele está perguntando. E ela pergunta o que dois adultos fazem quando estão na privacidade. Ele pergunta se então ela está nessa vibe e ela fala que está. E ele pergunta por que só agora. E ela diz porque ela tá vendo que ele tem grana. Ele fala, eu tenho grana. E ela diz que sim. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele e que ele já disse isso. E fala que ele não precisa gastar o dinheiro dele com esse tipo de coisa. Ela diz que todo mundo tem necessidades, mas ele fala que ele não. Ele fala que talvez para outra pessoa, mas que ele não precisa disso. Mas em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que tudo bem. Em seguida fala pra ela entrar, mas diz que ele não gosta de perder o tempo dele. E ela diz que ela também não gosta de perder o tempo dela. E ela fala, legal, couro vermelho, e ele agradece. Ela diz que tem um teto solar e fala que é muito legal. E mais uma vez ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez que ela entra em uma Lamborghini, e ela diz que na verdade não. Mas ela diz que esse carro é o sonho dela. Ele pergunta se é verdade e diz que tudo bem. Ele fala que quem sabe um dia ela vai conseguir. E fala que é só ela continuar se esforçando. Em seguida ele pergunta por que ela estava insistindo tanto para entrar no carro dele, querendo privacidade. Ela fala que quer mostrar uma coisa para ele, mas que ela gostaria que ele comprasse uma bolsa para ela. E ele pergunta como assim comprar uma bolsa para ela. Ela diz que eles podem conversar sobre isso mais tarde. Ele fala que está querendo entender agora e como assim ele vai comprar alguma bolsa para ela. E pergunta por que ele faria isso. Ela diz que quer fazer uma surpresinha para ele e que ele vai perceber que ela vale a pena, assim também como o investimento. Ele fala que nós vamos ver, e ela pergunta como reclina o banco. Ela fala que gostaria de mais espaço, e ele diz, fica à vontade aí. Ele fala que vai abaixar o banco, já que ela precisa de espaço. Ele pergunta qual a altura dela, e ela diz que tem 1,70 m. Ela pergunta se ele não acha que ela é bonita. Ele fala que ela é bonita, mas ele não é esse tipo de cara que fica jogando dinheiro fora. Ela pergunta se ela parece o tipo de mulher que fica desperdiçando tempo à toa sem ganhar nada. Ele fala que não sabe que tipo de coisa que ela pretende ganhar, mas que ele não é esse tipo de cara. Ele fala que afinal de contas ela está tentando conhecê-lo e não conhecer o bolso dele. Ela fala que entende, mas pergunta se ele realmente não está querendo conhecê-la. Ele fala que parece que ela está tentando conhecer o bolso dele. Ela fala que está querendo conhecê-lo, mas que tudo envolve dinheiro. Ela diz que afinal de contas ele tem uma Lamborghini. Ele fala que respeitosamente ele não é esse tipo de cara, e fala que ele quer que ela entenda isso. Ele fala que se ela quiser se divertir, ele topa, mas que se a intenção dela for outra, ele tá fora. Ela pergunta para onde eles vão. Ele fala que talvez para um hotel ou algo do tipo. Ele pergunta se ela pretende dividir as contas depois de tudo isso. Ele fala que não é para tanto, mas que depois do que ela disse, ele ficou confuso. Ela diz que eles podem dar uma volta e depois ver o que acontece. Ele fala que entendeu e pede para ela sair porque ele quer ver uma coisa. E ela diz que tudo bem. Ele fala que quer dar uma olhada para ver se ela realmente vale a pena. E ela pergunta se ele não viu o suficiente. Ele fala que quer ver novamente ela de pé ali do lado dele. E ela diz que tudo bem. Ele pede para ela dar a volta e fala que isso tudo é muito louco.
e diz também que isso não vai rolar. Ele fala que vai dar uma olhada, ela fala que é por isso que ela quer privacidade e ele vai embora.